Amigos queridos, desejo-lhe um bom dia, que o Mestre Jesus nos envolva, trazendo aos corações de todos nós a confiança, a serenidade, para que possamos prosseguir vigilantes em nossas escolhas. Hoje vamos ler Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos, que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão, o vosso pé, é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois, serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, e capítulo 5, versículo de 29 a 30. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque estes lhe faria sofrer o orgulho, lhe acarretaria a perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas e quanto basta para que lhes conserve em repouso a consciência. São no dizer de Jesus, sepulcro branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente que afeta a consciência de outro, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo da mal moral. Então, nós vamos pedir a Jesus que nesta hora possamos compreender o valor do bem, o valor da mansuetude que deve imperar em nossos pensamentos. Que o Mestre auxilie-nos a orientar, a organizar os nossos pensamentos de acordo com as leis de Deus. Jesus, já caminhamos por tantos caminhos escuros. Ajude-nos a encontrar com o pensamento reto que sustenta a nossa moral. Que o Senhor abrigue-nos no seu coração. Que todos nós sintamos acalentados pelo seu Evangelho. Que a paz augusta do seu amor se faça, não só para nós,
mas como todos os familiares e aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã. Queridos amigos, estamos diante de um item do Evangelho que nos convida à pureza do coração. E será por que Jesus disse que o escândalo é necessário? Mas precisamos compreender que todo o nosso pensamento ele deve estar articulado com o Evangelho, com os ensinamentos, com as leis que regem a nossa vida. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós vamos entendendo que os nossos erros, os nossos sentimentos desalinhados à lei, provocaram em nós muitas situações que nós não gostaríamos de repetir. Então, no plano da vida em que hoje nos encontramos, nós ainda deparamos com um escândalo que nós mesmos praticamos no passado. E é por isso que o escândalo acaba sendo necessário, porque nós não melhoramos ainda como um elemento de expiação, de provas, que fará com que a gente perceba que esse fermento doentio dos fariseus ainda permanece dentro de nós. Porque nós precisamos entender a mensagem do Cristo quando ele nos disse que o amor cobre a multidão de nossos pecados. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos do Mestre, vão se ajustando em nós à maneira que nós vamos evoluindo. E nossa condição ainda de encarnados neste mundo ainda é uma condição bastante precária e é lastimável com o que nós temos visto, porque muitos ainda não aprenderam a vigiar os seus pensamentos e tornam, então, instrumento dessas tentações, que muitas vezes nos envolvem, muitas vezes assediam-nos, e aí nós saímos, então, do nosso equilíbrio e vamos, então, cometendo, então, o escândalo. Então, nós precisamos ver que também Jesus nos disse que a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, nós não podemos ficar só naquilo que nós estamos falando, mas aquilo que estamos sentindo. E é por isso que muitas vezes nós falamos de uma coisa que nós não, ou nós pregamos uma coisa que ainda não conseguimos alimentar dentro de nós. Então, é importante que a gente possa analisar que tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar é para que a gente aprenda. E é por isso que ele vai nos mostrar que, muitas vezes, nós ainda não compreendemos o que o Evangelho está nos dizendo, quando ele vai nos mostrar que nós, muitas vezes, temos as aparências. Então, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. Muitas vezes falamos mal do outro, criticamos, julgamos, né? Então, a palavra escândalo, ela precisa ser analisada para cada um de nós, porque dentro do lar, muitas vezes, nós nos escandalizamos com as nossas atitudes quando serenamos o nosso pensamento. E é por isso que lá fora nós apresentamos muitas vezes com a aparência, como diz aqui o Evangelho, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Isso é o escândalo. Então, nós espíritas precisamos aprender a viver e reviver a lição de Jesus para que todo esse momento que estamos vivendo, especialmente nessa época de uma atualidade tão difícil, nós possamos
auxiliar e não exigir, para que nós possamos compreender e amparar aqueles que ainda são golpeados tantas vezes por suas provações, por não aceitarem, por revoltarem. Então, é preciso que a gente cultive dentro de nós a mansuetude, a serenidade, a limpeza de nossos pensamentos. E é por isso que Jesus disse: é preciso que haja escândalo no mundo, porque ainda somos imperfeitos e para que nós possamos também compreender que ainda temos propensões para o mal. Por isso que nós julgamos. E é por isso que nós compreendemos que a árvore má, ela não dá bons frutos. E nós precisamos compreender que hoje a doutrina espírita vem nos mostrar que quanto mais nós compreendermos o processo pedagógico da dor, da educação, é justamente para limpar o vaso do nosso coração. E é por isso que Jesus, então, nos afirma, e Kardec nos traz, que é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, o homem se pune a si mesmo pelo contato de seus vícios, vícios morais, cujas primeiras vítimas somos nós mesmos. E a reencarnação, né, tem nos oferecido meios para que a gente possa modificar. Não é pena de talião, é causa e efeito. Porque quando nós começamos a leitura do Evangelho, fala: se os seus olhos são motivos de escândalo, arrancai. Isso não é físico, amigos. Isso é para modificar os vícios que ainda trazemos, especialmente esses que estão tão presentes em nós, como a maledicência, como a inveja. Então, nós precisamos entender que todos nós estamos na luta constante para que esses sentimentos se transformem, desapareçam de dentro de nós. E é por isso que Jesus nos disse, Kardec torna a repetir: ai daquele porque venha o escândalo. Quer dizer, que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mal grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer uma punição. Então, esse mal, meu amigo, sempre ele começa de dentro para fora, na articulação de nossos pensamentos. E onde nós fazemos o maior mal? No lar, no trabalho. E muitas vezes nos templos de fé, onde nós vamos, no templo da oração, nós aparentamos ou apresentamos uma aparência, onde temos sido convidados por Jesus a testemunhar aquilo que temos aprendido. Então, nós não podemos esquecer que, ao invés de rogarmos auxílio, antes de tudo, nós devemos auxiliar o outro. Porque é na caridade que eu vou me perceber. E é na caridade que eu preciso desenvolver em mim a atitude cristã. Essa atitude que ainda está tão longe de nós. Por isso, nós precisamos compreender que todas as dificuldades, ela vem para ser corrigida. E é por isso que Kardec nos afirma o que Jesus disse: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. A figura energética, essa nos diz Kardec, que seria absurda se tomada ao pé da letra, porque isso seria uma pena de talião, não é cumprindo com a lei de Deus, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, o mal. Por isso que esta árvore do mal não foi plantada em nós. Nós precisamos arrancar, e arrancar do coração todo sentimento impuro, porque esse sentimento foi articulado por nós, e todas as más inclinações que ainda carregamos. Isso é um convite para que a gente eduque o nosso pensamento e os nossos sentimentos,
Como nós temos dificuldade para nos educar, nós temos sido convidados pela dor, a passar pela dor dos reajustes, a fim de que possamos compreender o valor que a reencarnação nos propicia. Porque a própria reencarnação é um papel fundamental em nossa vida. Então, nós precisamos ver que arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa pede esforço, pede uma educação que nos amplia o olhar. Esse é o papel da doutrina espírita. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servir os olhos para conceber maus pensamentos. Esse é o pensamento que a reencarnação, diante do planejamento reencarnatório, muitos de nós pedimos, que nós, muitas vezes, que já olhamos, que já fizemos tantas coisas ruins, que a gente venha privado dos olhos, para que a nossa percepção espiritual cresça. Então, Jesus nunca disse absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para se decifrar, para que decifrá-la, só o Espiritismo pode nos ensinar por meio da reencarnação, das múltiplas existências que todos nós estamos sujeitos a caminhar. Então, nós queríamos, nesta manhã, convidar a todos a pensar nesse escândalo, a pensar em todas essas atitudes nossas, que hoje pede uma certa urgência, porque em favor de nós mesmos é que nós vamos cultivar a fé em Deus, para que a gente não fique mais nesse estado de irritabilidade, de incompreensão, que nos falta ainda a tranquilidade do espírito. Que a gente possa aprender a amar e a servir sempre. E nesta hora sublime, nós vamos pedir a Jesus que sejamos amparados nas melhores vibrações, para que os espíritos amigos nos alcance com passe. Senhor, que as dádivas sublimes do seu amor sejam trazidas para todos nós, harmonizando-nos e harmonizando o ambiente que nos encontramos. Auxiliai aqueles que mais sofrem, rogando a eles a compreensão do amor, do bem e da caridade. Que o passe nos fortaleça, Senhor, que a nossa água seja fluidificada e que a paz possa nos envolver e serenar os nossos pensamentos. Desejamos a todos muitas vibrações de paz. Que Deus, nosso Pai, nos envolva nas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.